Olá pessoal, bem-vindo ao canal Meditação Laica Conexão Planetária, o canal que ajuda você a desenvolver a habilidade da meditação, a se alinhar com as energias que estão chegando desde o grande Sol central da nossa galáxia, a traduzir isso através dos arcanos do tarô, para a gente saber como que essas energias chegam e afetam a nossa psique, para transformar isso num comportamento fluido, um comportamento que ajude a gente a surfar nas ondas dessa mudança de era que estamos vivendo. E que mudança de era, não é mesmo? Então, nós estamos agora navegando na onda encantada da noite. E eu vou ler aqui os selos e os tons que traduzem a essa energia para que a gente saiba como melhor fluir nesse momento. E se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato, sou professora, psicóloga e estou aqui ajudando você a ser um ativista dessa transição planetária e não mais ficar assistindo passivamente o que está acontecendo ou o que pode ou não acontecer. Vamos realizar essa transição planetária, realizando dessa vez o trabalho no indivíduo. Nós estamos saindo da era de peixes, que era a era do coletivo influenciando o indivíduo, a era dos cardumes, nadando, seguindo a massa. E a era de aquário, ela nos dá a oportunidade de agirmos diferente, de nos agruparmos sim, mas agora o link de reunião em grupos é parte da sua competência, daquilo que você ama fazer, daquilo que você esquece o tempo quando está fazendo, porque a sua competência é necessária para a organização da nossa sociedade em grupos que deem conta das suas necessidades regionais. E assim, toda a sociedade organizada em grupos que se autorregulam, nós temos então uma sociedade organizada e próspera, porque estaremos fazendo tudo aquilo que gostamos de fazer e não mais estamos vendendo o nosso tempo para trabalhar por um mercado que nos oprime e depois acreditar que viver é pegar todo o dinheiro que ganhou para descansar ou para esquecer da labuta horrorosa de trabalho que estivemos realizando durante toda uma semana ou durante todo um mês. Não foi para isso que a gente veio, para esse paraíso que é o nosso planeta. Então, vem comigo, vamos nos alinhar, vamos ver o que as energias estão disponibilizando para a gente agora e como transformar isso num comportamento e na nossa melhor versão. Então, pega o seu chazinho, o seu copo d'água e vem comigo, porque tudo que a gente ouve aqui já mexe com a gente. Igual quando você assiste um programa na TV, você não se emociona, você não se assusta, você não se entristece, não se enraivece. Então, aqui as suas emoções irão se elevar e você já estará transmitindo isso para todas as suas células. Então, pega lá seu chazinho, eu espero, e a gente vai realizar esse vídeo de uma forma extremamente produtiva e espiritual. Te espero, vem! Oba, que bom que você ficou para assistir esse vídeo, para trabalhar com as suas emoções, para se conhecer melhor como cidadão planetário, como cidadã planetária. Então aproveita, deixa seu like, que é uma forma gratuita de ajudar pra caramba esse canal, que a gente faz aqui com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Queria agradecer também a todos os comentários elogiosos para esse canal, porque a gente vive aqui a serviço dessa transição planetária. E quando a gente percebe que está sendo útil, que está servindo, é muito bom. O retorno emocional é muito legal, né? Então, aproveita, deixa seu like e coloca nos comentários o que você achou, gostou, não gostou, enfim, fique à vontade. Bom, eu quero começar lembrando a todos vocês o que é uma onda encantada.
Uma onda encantada, ela é, na verdade, um fractal dessa grande onda que nós vivemos enquanto o nosso querido Sol, esse pontinho aqui, dá essa volta em torno da galáxia, né? Então, uma onda encantada é um fractal desse movimento. O Sol, nosso sistema solar, ele leva em torno de 26 mil anos para dar a volta nesse grande zodíaco, né, do grande Sol central. E uma onda encantada é um fractal, como uma semente que contém todos os elementos daquela árvore, né, que aquela semente vai vir a ser. Uma onda encantada também tem todos os elementos que toda a galáxia possui enquanto realiza o seu movimento. Onda Encantada da Noite, então, ela é parte de uma nova contagem de tempo, a contagem de tempo do que era conhecido antigamente como o calendário maia. O calendário maia é feito de códigos que traduzem as energias que vêm do grande Sol central da galáxia. Esses códigos estão em 20 selos, que você pode ver aí nessa roda maior, e 13 tons, que você pode ver aí na roda menor. Então, conforme a combinação dos selos com os tons, a gente tem a informação que está chegando a nós do grande Sol central em termos de vibração e frequência. E não é interessante que também é uma codificação de diferentes vibrações e frequências que compõem o tarô? O tarô, ele é a tradução, a codificação do arquétipo humano. O arquétipo humano está codificado naquilo que nós conhecemos como a árvore da vida. Então, o que é o arquétipo humano? O arquétipo humano é aquilo que nos configura como somos, né? Se um ser nasceu em Arcturus, ele é um ser arcturiano, ele não é um terráqueo. E aí ele vai ter outro arquétipo. Ele vai ter um rosto diferente, de repente ele não vai ter orelhas, porque ele já se comunica telepaticamente, de repente não vai ter boca. Então vai ser um outro arquétipo. Então, o arquétipo do ser humano está codificado na árvore da vida. E o tarô é a codificação dessa árvore da vida. Por isso, quando nós estudamos os arcanos maiores do tarô, nós estudamos como está composta a nossa psique. Da mesma forma, o nosso Sol, a informação do nosso Sol, o nosso universo, também funciona através de grandes arquétipos, que têm a sua vibração e a sua energia. E esses arquétipos, então, estão codificados em selos e tons. E uma onda encantada é a contagem de 13 tons e que, por sua vez, trazem a cada mudança de onda encantada selos diferentes. Uma onda encantada traz um propósito, né? Traz uma motivação para a gente se alinhar com o movimento da natureza. É, veja bem, presta atenção no que eu vou te dizer, que é para você valorizar essa informação. Uma folha de uma árvore, ou uma árvore que seja, vamos escolher lá uma mangueira. Uma mangueira, ela se comporta de forma diferente quando você tem um dia de sol, vários dias sem chuva, a folha recolhe o sol, faz a fotossíntese, né, e vai recolhendo toda a água que de alguma forma ficou armazenada nas suas células para suportar aqueles dias de seca. E aí, quando vem a chuva, a árvore tem suas raízes que ficam puxando a água da terra e armazenando para os outros momentos de seca. Então, você veja que uma árvore, um elemento da natureza, ele se comporta em alinhamento com toda a informação que está chegando. Informação de calor, informação de água, informação de frio, informação do dia, informação da noite, não é? Então, assim funciona também as energias galácticas. E aí a noite revela para a gente que as informações que estão chegando agora tem o seguinte propósito, porque nós não somos árvores, né, que reagimos única e simplesmente
em relação ao tempo, à temperatura, à pressão. Nós somos seres humanos. Então, para nós, a informação tem a ver com coisas que já estão um pouco fora de moda, né? Que são propósitos de vida, desenvolvimento de um caráter, né? De um caráter colaborativo, né? Desenvolvimento de virtudes, honra, sabe essas coisas que saíram de moda? Pois é dessas virtudes e desses assuntos que os selos do sincronário trazem para a gente. E o propósito, então, desses 13 dias dessa onda encantada, que começou no dia 2 de março e que vai até o dia 14 de março, são traduzidos pelo selo da noite. E a noite fala de sonho, de intuição e de abundância. Então você veja, né, nesse momento em que a gente está vivendo um mundo transtornado, os nossos valores de pernas para o ar, uma coisa tão absurda, né? É um absurdo você pensar numa guerra em 2022, né? Como tem sido um absurdo ter pessoas, grupos, nações famintas, né? Numa terra abundante, numa terra rica, próspera que é o nosso planeta. Então, nesse momento, a melhor maneira da gente participar de forma construtiva de tudo que está acontecendo à nossa volta é a gente trabalhar com um propósito durante esses 13 dias do nosso sonho, de sonhar, de intuir o nosso melhor, de olhar profundamente para dentro da gente. A noite é um lugar que inspira o sonho, às vezes até a fantasia, por que não? Mas também nos inspira a intuição. E a intuição e o sonho nos trazem a abundância. Por quê, Cláudia? Como é que sonho e intuição vão trazer abundância para a minha vida? Exatamente por conta do exemplo que eu estava dando da árvore, da mangueira. Uma mangueira dá manga, né? Então, se já pensou se uma mangueira fosse exigido dela que ela desse abacate, que terrível que seria? Pois é exatamente o que está acontecendo conosco, nós, seres humanos, ou quando nós trabalhamos naquilo que nós não gostamos. Né? A gente nasceu com um dom, a gente nasceu com um talento e esqueceu esse talento, esqueceu esse dom por causa dessa loucura que se transformou a nossa sociedade, em que obriga a nós a trabalharmos naquilo que nós não gostamos, que não é o nosso dom e não é o nosso talento. Então, quando você se volta para dentro, quando você sonha, quando você dá asas à sua intuição, aí você começa a entrar em contato mais próximo com os seus recursos internos, com o seu talento, com o seu dom. E aí, ao expressar o seu dom, o seu talento, aquilo que você faz e não vê o tempo passar, você acha que o seu dom e o seu talento não é importante para o mundo? Você acha, aliás, te convenceram que o seu dom e o seu talento não valem nada. Te convenceram que se você seguir o seu dom e o seu talento, você vai morrer de fome. Te convenceram a você, que poderia ser uma linda mangueira, a produzir abacate. E aí a gente adoece, a gente deprime, a gente fica ansioso, a gente não tem tempo para nada, porque nós nascemos para fazer algo que tem a ver com o nosso dom e a gente faz algo que não nos corresponde, que não nos nutre, né? E a gente vai definhando como pessoa, como psique, cada vez mais desesperadamente procurando alguma coisa lá fora que venha a nutrir essa falta, essa ausência, esse desamor que, na verdade, eu exercito comigo mesmo, quando eu não me ouço, quando eu não dou atenção ao meu mundo interno. Então, sonhar e buscar a sua intuição, o seu dom, é sim entrar na rota da abundância, porque certamente o planeta precisa de seres humanos felizes, despertos, expressando o seu verdadeiro dom. Então, por isso que sonho e intuição trazem a abundância. E aí a gente vê
que no segundo tom, o segundo tom é sempre o tom do desafio. No segundo tom dessa onda encantada, você está vendo esse selo amarelinho, e a gente tem a semente. A semente é o desafio, porque todo selo que está no segundo tom, ele desafia o propósito de toda a onda encantada. E o que que a semente traz para a gente? Qual é o grande desafio? É o foco, é a percepção. E veja, não é mesmo muito difícil a gente focar no nosso sonho, a gente focar na nossa intuição? O mundo não está o tempo todo distraindo a gente com milhares de informações que são informações, legal, mas de que serve para eu expressar o meu dom, para me ajudar a expressar o meu dom? No entanto, se eu focar, se eu dirigir a minha percepção para os meus recursos internos, aí sim eu posso usar dessa tecnologia para me ajudar a expressar melhor os meus recursos. Afinal de contas, a gente não está mais lá, né, na época do fogão a lenha. Então, hoje eu tenho, se eu descubro um talento, por exemplo, eu estava outro dia lembrando, né, de como a minha mãe era uma linda artista, ela era uma artesã. Tudo que a minha mãe pegava, ela fazia, ela transformava em obra de arte. Ela fazia crochê, ela fazia tricô, ela criava bolsas, ela fazia. Depois apareceu as máquinas, ela fazia biquínis com aquelas máquinas de tecer. Então a minha mãe era uma linda artista e, no entanto, nunca valorizou a sua arte. Ela sempre fez pouco, ela sempre achava que nada fazia. Percebe? Então, outro dia eu estava me lembrando da minha mãe, eu falei assim, ai, gente, eu ajudava muito ela a desenrolar os novelos, ajudava ela a enrolar novelos, nós tínhamos uma maquininha que tinha uma manivela, a gente botava a lã ali e enrolava novelos, fazia novos novelos. Eu estava sempre perto da minha mãe e eu aprendi, né, a gostar dessas artes manuais. E outro dia eu estava pensando, gente, macramê, né? Que coisa legal. Estou precisando pendurar uns vasos de planta ali. Que coisa legal o macramê. Nossa, você encontra aqui cursos de macramê para você aprender a fazer macramê. Só precisa, você encontra aqui a linha, você encontra aqui todo o material que você precisa e os cursos para você fazer macramê. E você vai estar exercendo uma arte, né? Eu tenho falado muito, gente, vamos embora fazer arte. Vamos embora parar um pouco e ficar manipulando alguma coisa com as mãos e esvaziando a nossa mente de tanta informação que não nos ajuda em nada. E assim fui. Assim peguei eu lá o macramê e fui trabalhar com a arte. E nesse momento eu estou ali focando, eu estou trabalhando a minha percepção em algo bastante concreto, bem próximo, com a minha atenção focada naquele trabalho de arte. Então, esse é o desafio, é o foco no seu dom, no seu talento, é perceber. E aí, depois que eu terminei, eu passei um domingo inteiro fazendo a arte que eu fiz, e passei o domingo inteiro com a minha atenção focada. E como que eu me senti? Bem, eu não senti o tempo passar. Isso é um bom sinal. Eu não senti o tempo passar. E não tive o menor problema em dedicar muito tempo em fazer aquilo, porque eu estava tendo prazer em fazer o que eu estava fazendo. Então, isso é um artifício. Escolher uma arte para você fazer é um instrumento para você exercitar o desafio dessa onda encantada, que é o foco, a percepção. Então, foco e percepção nessa onda encantada para a gente poder fazer o giro todo dela e depois transcender no final com o selo da águia. Olha só que coisa bacana. Eu destaquei para essa onda encantada a leitura dos 4 selos, as 4 torres. Deixa eu trazer aqui as 4 torres. Olha só o recadinho para nós dessa onda encantada. O selo da noite ele tem a ver com a lua. A lua está dentro do tabuleiro. Veja aqui, olha. A lua está dentro do tabuleiro justamente na linha central, vertical central, aquela coluna que começa com o louco. Veja,
louco, imperador, a força e a lua. Todos os arcanos dessa coluna são arcanos portais, ou seja, eles trabalham com energias que passam que podem vir a passar do inconsciente para o consciente se nós atravessarmos esses portais de forma consciente. E o que a Lua fala? A Lua fala de ancestralidade, a Lua fala do nosso subconsciente, de uma série de coisas que vivemos durante a nossa vida que ficaram colocadas no nosso subconsciente, ou porque nós não tínhamos condição de lidar na época que aconteceu, ou porque nós não tivemos oportunidade de desenvolver recursos internos que temos e que estão guardados no nosso subconsciente, assim como no nosso inconsciente pessoal. Qual a diferença, rapidamente, entre o que é inconsciente e subconsciente? O inconsciente pessoal traz informações de toda a nossa história, de todos os nossos ancestrais, as nossas informações hereditárias e genéticas. O subconsciente é aquele lugar onde ficam guardadas as experiências e as memórias da nossa existência durante esta encarnação, nessa personalidade que nos encontramos. Experiências da nossa infância, da nossa adolescência, da escola, tudo aquilo que a gente deu conta e tudo aquilo que a gente não deu conta fica colocado ali no nosso subconsciente. Então, a Lua, ela fala desses recursos que estão ocultos e principalmente ocultos pela nossa ancestralidade, né? Gerações, coisas que vêm das nossas gerações. Às vezes existem segredos geracionais que, por alguma coisa, por alguma situação vergonhosa ou qualquer outra situação que tenha acontecido com os nossos antepassados e que são escondidos, são segredos de família, né? Eles são escondidos e não contados para os próximos, para os filhos e netos, eles se transformam num grande complexo que aprisiona uma energia que precisa ser liberada para que a gente possa expressar toda a nossa energia, todos os nossos recursos internos de forma livre, sem culpa nem vergonha. É aí que entram os trabalhos de autoconhecimento, né? Então, a Lua fala disso. Pode ter monstrinhos ali, entendeu? Pode ter monstrinhos, pode ter um medão, pode ter uma culpa gigante, pode ter uma vergonha. Mas essa vergonha, essa culpa e esse medo são verdadeiros portais de energias que devem ser liberadas para que então haja o fluxo dos recursos internos. Então a Lua fala disso, essa onda encantada está trabalhando nisso, a gente está num momento muito legal de trabalhar com isso. O selo da mão, que é a próxima torre, eu representei pelo arcano maior do imperador. Porque o arcano maior do imperador é aquele que fala de poder, né? E ele fala de poder material, porque ele é o imperador, ele está sentado no trono. E veja só que coincidência ou não, né? Veja só que sincronicidade. O arcano do imperador, ele também está na mesma linha, na mesma coluna que está a lua. Então veja lá, louco, imperador, a força e a lua. Isso significa que o arcano do imperador também é um arcano portal. Ou seja, quando nós dominamos esse conhecimento que o imperador nos inspira, a gente consegue fazer a passagem do inconsciente para o consciente. E qual é o arquétipo? O que o arquétipo do imperador nos revela enquanto trunfo da nossa psique? Quando o imperador está sentado sobre o trono, ele está dizendo que ele tem o poder sobre a matéria. E esse trono, ele representa as 4 inteligências básicas do ser humano, que são o que eu penso, a minha mente, a minha inteligência racional, o que eu sinto, a minha inteligência emocional, o que eu quero, a minha inteligência volitiva e espiritual, dos quereres, da vontade, e o que eu faço, a minha inteligência comportamental. Então, quando eu tenho total poder sobre o que eu penso, sinto, quero e faço, eu tenho o verdadeiro poder de um imperador. Eu impero sobre o meu reino. E veja que, no fundo, né, lá na terceira linha, aonde representa o nosso comportamento, a gente tem a Lua. Ou seja,
Quando eu domino o que eu quero, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço, e aí é importante destacar, eu não domino porque eu controlo, porque eu me oprimo, porque eu domino porque eu conheço. Quando eu conheço o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, e eu faço, e eu ajo de forma alinhada com o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, eu então venço os meus medos, os meus fantasmas representados lá na Lua e eu atravesso os meus portais para a minha expressão. Então, é muito interessante a gente se dedicar durante esses dias que nós estamos vivendo essa onda encantada num foco muito forte de autopercepção dos meus sonhos, dos meus recursos internos, para que eu possa perceber quais são os meus pensamentos, quais são as minhas emoções, quais são as minhas ideias e observar se o meu comportamento, se as minhas ações estão alinhadas com o que eu penso, o que eu sinto e o que eu quero. E aí, o próximo selo, na próxima torre dessa onda, é o selo do macaco. O macaco que fala de magia, de ilusão e de brincadeira. E quem é que eu trouxe para representar esse selo? O mago. O mago também é a representação de Mercúrio, que é aquele personagem do Olimpo que tem asinha nos pés, né? Que ele é conhecido como, como é que a gente fala, né? O trickster, que o Mercúrio que representa assim tanto aquele cara que pode enganar você com uma magia, né, uma mágica, né, faz você acreditar que ele faz sumir uma moeda e tal, quanto aquele cara que se comunica, que se expressa, né, porque esse Mercúrio que fala com todo mundo, que conhece todo mundo e que pode até enganar as pessoas, ele engana as pessoas porque como ele é um cara muito popular, ele representa, né, essa inteligência que torna as pessoas populares, que tem assunto para falar com todo mundo, que conversa com qualquer um, essas pessoas acabam conhecendo melhor as outras, como elas pensam, o que elas gostam, o que elas não gostam, e isso dá a essa inteligência mercuriana a possibilidade de enganar, se quiser, de iludir, se quiser, mas também a possibilidade de saber se expressar de uma forma a chegar a sua comunicação até o outro, né? Se expressar de uma forma que o outro entenda, se expressar de uma forma bastante popular, né? Sem artifícios, sem uma linguagem difícil. Então, isso é representado pelo mago, porque o mago tem esses elementos na frente dele, aqueles elementos que foram dominados pelo imperador, que são o que a gente pensa, sente, quer e faz, são instrumentos que o mago tem na frente dele. A espada representa a inteligência mental, a taça representa a inteligência emocional, o fogo representa a inteligência criativa, as ideias, e a moeda representa o nosso comportamento. Então o mago tem tudo isso na frente dele, mas não tão dominado quanto o imperador. Então ele brinca, né? Ele brinca, e aí ele pode enganar as pessoas, como pode enganar a si mesmo, mas também pode fazer dessa brincadeira um grande processo de autoconhecimento. Porque sabe aquela coisa que a gente fala assim, ah, é na brincadeira, toda brincadeira tem um fundo de verdade? Pode ser, porque quando a gente está brincando, a gente baixa a censura, né? A gente se permite falar bobagem, rir, né? Então, nesses momentos também algo de dentro de nós, da nossa criatividade surge e a gente pode trabalhar com isso. Trabalhar como? Qual é a frequência dessa habilidade que a gente está trazendo aqui do mago nessa onda encantada? Trabalhar no pulsar da intenção, trabalhar no pulsar. Né? Se eu tenho um propósito, aqui, nesse tom, nessa esquina dessa onda encantada, eu pulso a intenção desse propósito. E aí, lembrando que eu já falei aqui antes, que a gente tem que estar, né, 50% da nossa energia de fé na vida, de deixar a vida responder a gente, nesse pulsar da nossa intenção, o propósito tem chances de se realizar de uma forma leve, na brincadeira, né? Não ficar aquela coisa com aquela sensação de que você tem que produzir
cada detalhe daquilo que você entende que seja a sua autorrealização. E por fim, no selo da águia, eu trouxe o arcano do carro, porque o carro, quando ele traz essa imagem do guerreiro sobre a biga e controlando um cavalo preto e um cavalo branco, e cada cavalo quer ir para um lado diferente, né? O cavalo preto quer ir para a direita, o cavalo branco quer ir para a esquerda. Ele está falando exatamente dessa nossa visão pessoal, né? Trabalhada lá no Imperador, de eu conhecer o que eu penso, sinto, quero e faço, para eu trabalhar com os meus cavalos, com os meus instintos, que por sua vez estão nessa onda encantada lá no selo da serpente, lá no serviço, né? O serviço dessa onda encantada é trabalhar com os instintos. Então, os meus instintos estão representados nesse arcano do carro, no cavalo branco e no cavalo preto. O que é o cavalo branco e o cavalo preto? O cavalo branco representa aqueles momentos em que eu quero ser boazinha, sabe? Que eu quero ajudar o outro, que eu percebo que eu posso ajudar o outro. Então, eu me dou, eu me entrego, eu me ofereço ao outro. E o cavalo preto é aquele cavalo que representa aqueles momentos em que a gente é egoísta, sabe? Que, olha só, tem um lugar só vazio no metrô e eu quero sentar, eu estou cansada e não tem ninguém mais velho do meu lado, tem apenas uma pessoa na mesma faixa de idade que eu, e aí eu vou me esforçar para sentar ali primeiro do que essa pessoa, porque eu estou cansada, eu quero sentar e hoje eu acho que eu mereço essa. Sabe, eu dei um exemplo bem bobinho, mas são momentos de egoísmo, sabe? A gente é formado também desse ego que precisa se manifestar de vez em quando. Sabe, outra situação também que mostra a importância de tais momentos em que a gente deve se colocar em primeiro lugar? A situação do avião, aonde a gente aprende que quando caírem as máscaras de oxigênio, até você, mamãe, que faz tudo pelo seu filho, tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro em você e depois você ajuda seu filho. Então, esse é o exemplo clássico de que nós temos que nos colocar em primeiro lugar. Né? E ajudar ao outro também, né? Se deixar um pouco de lado e ajudar ao outro quando percebemos que temos recursos para isso. E isso é alcançado como? No selo da águia, que representa a visão da mente, mas não a visão dessa mente horizontal que só vê eu e você e separatividade em tudo, a visão da mente superior, essa que a gente desenvolve através da prática da meditação. E é por isso que esse canal se dedica tanto a ajudar você a meditar, porque só a meditação vai trazer, vai desenvolver em você um olhar capaz de se ver e ver todos à sua volta. Porque, mais uma vez, quando a gente encontra a nossa função, nossos recursos internos e expressamos esses recursos, a gente encontra a nossa função. E, invariavelmente, nossa função é sempre útil à sociedade. Então, eu sirvo à sociedade fazendo aquilo que eu mais gosto, mas eu só vou conseguir enxergar esses recursos através do olhar do observador interno. Porque se eu não tiver o olhar do observador interno, para os meus próprios conteúdos, eu vou acreditar que a melhor expressão do meu ser está no que eu enxergo lá fora, está em referências que não fazem parte de mim. E aí eu acabo vendendo a alma ao diabo, né? Eu acabo vendendo o meu trabalho, o meu tempo, a minha energia para fazer coisas que eu não tenho talento, ou talvez o dom, ou nem goste de fazer. É aquele caso que começou nosso vídeo de hoje falando da exigir de uma mangueira que ela produza abacate. Então, nesse selo, no selo da águia, a gente encontra a transcendência. Como perseverar nesse caminho da autorrealização, trazendo, vivendo, né, buscando meus recursos internos através da intuição, do foco, da percepção, do domínio do que eu penso, sinto, quero e faço, eu transcendo, mantendo a visão criativa da mente.
né? Aquela que é criativa, aquela que não fica tentando encontrar um caminho entre A e B, entre o dia e a noite, entre o forte e fraco, entre essa realidade polarizada. Não, a visão que transcende essa onda encantada é a visão da mente criativa, que tem uma ideia, quando pega o recurso do A e o recurso do B, junta e cria uma coisa nova. Tá bem? Então, eu espero que você tenha tido momentos ótimos, né? Lendo essa onda encantada comigo, refletindo sobre os seus recursos internos, sobre sua ancestralidade, inventando uma artezinha para fazer nesse dia, nesse fim de semana. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E se você curtiu, curte mesmo, deixa o seu like e compartilha. Compartilha porque mais pessoas como você podem estar descobrindo nesse conteúdo que eu compartilho com você uma maneira mais leve de ver a vida, uma maneira de se ver e se pensar e se desejar menos cheia de exigências e de limitações que essa realidade externa insiste em colocar para a gente. Mas se a gente está vivo aqui, agora, nesse momento, nós estamos sendo convidados a criar uma nova realidade. E eu espero estar ajudando você para isso. Então, quem sabe, mais gente também se descobre capaz de se tornar um ativista, uma ativista nessa transição planetária. Tá bem? Então, gratidão por ter chegado até aqui. E amanhã a gente tem a meditação da lua crescente do sol em peixes. Espero você. Gratidão. Namastê em Lakesh. Eu sou o Namastê em Lakesh.